Sempre uma alegria estar com você pelas manhãs compartilhando uma porção da palavra de Deus. E são tantas pessoas falando para nós que recebem os devocionais e que distribuem. Nós ficamos encantados com isso. A gente gostaria de poder cumprimentar cada uma. E é uma ferramenta tão simples que Deus nos deu. E Deus deu-nos inclusive para nossa própria igreja local aqui. Mas tem alcançado tantas vidas e feito tão bem a tantas pessoas. E eu louvo a Deus por isso, né? Glória a Deus porque Ele tem feito muito bem a todos nós, tá bom? E nessa semana eu estou falando com você sobre controle. Em 1 Samuel 16:14, e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. É fácil perceber uma pessoa desequilibrada, seja emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente. É caracterizado pelas alterações de humor e pela facilidade em sair do eixo, né, como dizem, diante de acontecimentos negativos e imprevistos. Mais ou menos assim, contraria ela para ver. 3 minutos de conversa e você já sabe se a pessoa é equilibrada ou não. E por que isso acontece? As responsabilidades diárias, a sobrecarga profissional, os relacionamentos amorosos, as frustrações, a rotina, as necessidades não supridas e a necessidade de se adequar aos padrões impostos pela sociedade e a forma como ela se relaciona com o próprio Deus. São alguns fatores que podem causar sérios desequilíbrios na vida de uma pessoa. E olha que eu não estou falando de herança familiar. Tem gente que é doida por natureza mesmo. Você pergunta como alguém pode ser assim, meu Deus? Então você conhece a família dela. Pronto, descobriu a resposta. Saul era rei de Israel. Havia sido ungido pelo profeta Samuel para isso por uma ordem de Deus. Mas ele tinha um problema seríssimo. Para ele, importava mais a opinião das pessoas do que a de Deus. E ele estava mais preocupado em agradar o povo do que a Deus. Um outro fator que Saul tinha contra ele é que ele acreditava que o reino era dele e isso foi fatal. O reino sempre foi de Deus. Quando Deus manda o profeta Samuel ungir a Davi como rei de Israel, Davi não assumiu o trono de imediato. Isso demorou anos para acontecer. Primeiro ele teve que enfrentar a Golias, se casar com a filha do rei Saul para entrar na linhagem real e ser reconhecido pelo povo como rei depois de muito tempo e de muitos confrontos com Saul. É engraçado isso. O povo ainda considerava Saul seu rei, mas para Deus, o rei já era Davi. As aparências enganam. Não olhe para as pessoas com olhos naturais. Procure olhar com os olhos de Deus. Você irá se surpreender. O interessante é que o versículo anterior a esse que lemos diz que Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E no versículo seguinte, esse que lemos, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul não perdeu a coroa, mas perdeu o Espírito do Senhor. Há pessoas que para elas importam o que as pessoas veem e não o que Deus deseja. Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não satisfarei os desejos da carne. A palavra desejo aqui usada é concupiscência, que significa desejo intenso, sensualidade. Quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, ele perdeu seu controle emocional. Se tornou um homem fora do eixo, descontrolado, invejoso, ciumento, mentiroso. Armava cilada para os outros para que as coisas acontecessem do jeito que queria. Ações malignas, matou os sacerdotes do Senhor, consultou mortos, coisas que Deus proibia e terminou a sua vida de forma trágica, infelizmente. Um episódio de família que marca de forma muito forte essa fase da vida de Saul é que ele queria matar o próprio genro. 1 Samuel 19, 9 e 10, porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança e a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Quantas vezes nós vemos a desgraça dentro dos lares? Famílias descontroladas, quebras financeiras, falências, adultério, brigas violentas, prostituição, gritos, palavrões, ofensas, drogas, filhos fora do casamento, divórcios, marcas trágicas, assassinato em família, porque há pessoas que não têm controle de si e de suas ações. Podemos dizer que é transtorno bipolar, que a pessoa tem temperamento forte, depressão, hiperatividade, mas o fato é que nada responde ao comportamento dessa pessoa. No caso de Saul,
havia um espírito maligno que levou ele à destruição. Claramente, com a autorização de Deus. E por quê? Porque ele desagradou a Deus de tal forma que Deus decidiu que não mais o queria como rei de Israel. Falamos sobre isso em outro momento. Saul desobedeceu uma ordem de Deus e a desobediência é como pecado de feitiçaria. Coloca você em contato com demônios. Pastor, o que fazer? Faça uma leitura de si, dos sintomas, do comportamento da sua vida, de como você é como pessoa. Perceba a si mesmo diante das situações. Construa uma relação com Deus. Pare de satisfazer os desejos da carne, mas para isso você precisa se encher do Espírito Santo. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. E por último, peça ajuda. Um profissional da área comportamental, um bom psicólogo, um pastor sério, alguém que você confie. Sozinho, nem sempre conseguimos. Acredite em mim, há pessoas dispostas a ajudar você e você merece ser feliz. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te damos graça pela tua palavra, pelo dia que nasce. Nos ensina que nós possamos ouvir novamente esse devocional, até o Senhor falar conosco e aprendermos as verdades que precisamos para nossas vidas, para sermos felizes. E assim eu oro e te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe teu dia. Um abraço.